Pessoal, bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo. E esse aqui é o segundo vídeo do canal Vida e Narrativa, no qual vai ser dado prosseguimento ao comentário do livro Sartre, Metafísica e Existencialismo, de Gerd Horkheim. Vocês estão ouvindo ao fundo Monte Blanco, Sonhos em Baixa Resolução, álbum de 2021, do projeto do meu grande amigo Ronaldo Palma. E eu preciso e quero registrar aqui a minha gratidão a Positivo e a Vaio, que tornaram esse canal possível desde os seus elementos materiais mais básicos, que foi o presente que me foi dado pelas empresas, que é essa máquina da qual eu estou gravando esse vídeo. Muito bem, passemos logo ao comentário, mas antes eu quero fazer algumas observações preliminares, porque quem vem parar aqui lá do canal do Instagram, @Vida e Narrativa, pode ter se perguntado, especialmente se não é da área da filosofia, o que significam aqueles palavrões, hermenêutica, existencialismo, fenomenologia, que nomeiam as áreas da filosofia, nas quais eu sou capaz de oferecer algum conteúdo, partilhar alguma coisa com vocês por aqui. Eu acho que, para fazer o comentário do primeiro capítulo do livro de Gerd Horkheim, é até interessante explicar um pouco o que seja o existencialismo, o que é o existencialismo ou o que foi o existencialismo. A primeira maneira de me aproximar desse tema é dizer que existencialismo é um substantivo que nomeia uma certa moda intelectual que aconteceu na Europa na primeira metade do século XX. A definição mais exaustiva dada por um filósofo existencialista do que é o existencialismo foi certamente a palestra intitulada O Existencialismo é um Humanismo, por Jean-Paul Sartre, em outubro de 45, logo depois, portanto, da Segunda Guerra Mundial. Ele deu uma palestra que foi muito disputada, as pessoas se acotovelaram, teve gente que se machucou, tentando ver o Sartre, tentando assistir a palestra. E lá ele defendeu o assim chamado existencialismo de algumas críticas que eram feitas à filosofia existencialista, em especial porque ela seria uma filosofia pessimista ou qualquer coisa desse tipo. Então lá ele vai explicar que não, o existencialismo é uma doutrina que mostra como, pensem que a gente está logo, numa época que sucede imediatamente a Segunda Guerra. Ele vai dizer que o existencialismo é uma perspectiva que mostra como a existência é possível, como a vida humana é possível, como ela não é nenhuma condição perdida, amaldiçoada, nada disso. No entanto, isso é um pouco engraçado, ele não vai poder evitar, durante a palestra, de oferecer as definições daqueles que seriam os conceitos principais do existencialismo, que são os conceitos de angústia, de desespero, de desamparo. Então tem essa situação um pouco cômica, que ele está oferecendo uma perspectiva filosófica, para que as pessoas reorientem a partir de novas diretrizes, novos valores e novas categorias os seus programas de vida, mas não consegue se furtar, não consegue evitar de dizer que algumas das categorias centrais, são essas que nomeiam experiências bastante desagradáveis. Então, nessa palestra, ele também inclui, contra a vontade de algumas pessoas, nomes no hall de quais seriam os filósofos existencialistas. Ele vai falar de Heidegger, de Karl Jaspers, de Gabriel Marcel. Heidegger se pronuncia tempos depois, no ano seguinte, por meio de um texto chamado Carta sobre o Humanismo, e diz: por favor, me inclua fora dessa, o que eu faço com filosofia não se parece nem um pouco com isso que você está fazendo. E então o existencialismo, enquanto substantivo, ele é uma coisa assim meio difusa, porque ele nomeia um fenômeno difuso, um fenômeno social, cultural e intelectual que aconteceu em determinado momento da história. Em um segundo sentido, o existencialismo pode ser usado como adjetivo, como a própria palestra de Sartre mostra, na medida em que pode ser chamado de existencialista qualquer tipo de produto cultural, um filme, um livro, uma música, que tem, por assim dizer, uma afinidade eletiva com essas constelações afetivas um tanto quanto sombrias, que marcaram as obras dos existencialistas,
Um outro que também foi associado ao existencialismo por Sartre e também pediu para ser incluído fora, né, do existencialismo foi o ensaísta, romancista, filósofo também, Albert Camus, né, autor de O Estrangeiro, de O Mito de Sísifo. Então, nem todo mundo queria ser existencialista nesse sentido, nesses dois sentidos do termo, né, substantivo e adjetivo. Gabor Heim, no primeiro capítulo, chamado A Experiência Instauradora, né, no primeiro capítulo de seu livro Sartre, Metafísica e Existencialismo, ele vai se aproximar do existencialismo de Sartre com a intenção de mostrar como ele é um capítulo da longa história da metafísica, que já tem 25 séculos, quando Sartre entra nesse trem, e ele não se aproxima da obra de Sartre por meio da leitura de um texto filosófico. A primeira coisa que Borheim vai fazer é comentar o romance A Náusea, né? Meu exemplar aqui, muito gasto, né? Pelo uso tanto deleitoso da leitura por prazer, quanto pelo uso profissional, né? Pelos ossos do ofício, os deveres de ofício que levam, né, pessoas envolvidas com filosofia a ler e escrever sobre o que leem. Então, o romance A Náusea é o objeto de análise do Gabor Heim, e é interessante notar que o próprio Sartre pretendia que esse livro tivesse outro nome. O nome que Sartre queria, ele sugeriu algumas outras coisas, mas um é o mais interessante. Ele sugeriu que o romance deveria se chamar Melancolia. Melancolia. Né, que também é o nome de um afeto, de uma experiência, né, bastante desagradável e no qual, em geral, as pessoas não gostam de estar. Né? Porém, por sugestão do editor Gaston Gallimard, né, ele optou por chamar o texto de A Náusea. E por que a náusea? Né? Porque a náusea é uma experiência privilegiada. Né? A náusea seria uma experiência privilegiada. Eu vou chegar nisso, mas antes eu vou fazer, né, como eu fiz no primeiro vídeo, eu vou comentar, né, de maneira muito breve, tentar ser bastante breve, algumas passagens do texto de Borheim, e então depois eu chego propriamente no sentido, né, dessa experiência que vai parar no título do romance. Né? Gabor Heim, insisto, ele está pensando no lugar da obra de Sartre, uma obra que é publicada, começa a ser publicada nos anos 30 do século XX e segue século XX adentro, né, na grande história da metafísica. Então ele vai dizer que a presença da metafísica no pensamento de Sartre pode ser constatada em duas exigências fundamentais. A primeira é a necessidade de um primeiro princípio indubitável, e a segunda é a presença da dicotomia dualista entre sujeito e objeto. O que seria esse primeiro princípio indubitável? O primeiro princípio indubitável, para quem já tem familiaridade com a história da filosofia, é algo muito parecido com aquilo que é oferecido por René Descartes, quando tira a conclusão de que, do fato de que penso, logo devo concluir, né, que existo. Né? Existem duas formulações disso, uma delas não é silogística dessa forma, ela é apenas uma justaposição das duas asserções, penso, existo, mas a outra mostra, né, a outra formulação mostra que é absurdo, né, que eu não exista, dado que penso. Né? Então, demonstra-se a existência por meio do pensamento. Mas estamos no ano de 1641 aí. E estamos bastante longe do existencialismo ou de qualquer filosofia que esteja preocupada com o sentido da existência. Descartes era um pensador que estava preocupado com a fundamentação das ciências, com a refundamentação das ciências. Né? Passado o período medieval, Descartes faz parte de uma onda de filósofos que quer refazer as bases do pensamento científico. Sartre, como um francês, naturalmente, na sua formação filosófica, leu bastante Descartes e concorda com a ideia de que deve haver um primeiro princípio, algo indubitável a partir do que eu possa partir, né, uma verdade que, incontornável, inegociável, da qual eu possa partir, para então, por meio dela e a partir dela, erigir os saberes subsequentes. O outro aspecto que também é ligado a Descartes é a dicotomia dualista entre sujeito e objeto. Né? Basicamente, eu posso antecipar para vocês, a gente vai ver isso no decorrer dos capítulos, né? Operaria em Sartre a seguinte máxima, né? Diante de um sujeito,
tudo o mais é objeto, inclusive outros sujeitos e o próprio sujeito para si mesmo, né? Tudo é objeto para o sujeito, mas o que é o sujeito? Grosso modo, antecipo para vocês, sujeito significa a experiência autoconsciente que temos o tempo inteiro, né, de nós mesmos no mundo. Tá? Então, isso é, né, de maneira bastante simplificada, a subjetividade. É a instância de experiência autoconsciente que temos. Porém, ter experiência de objetos significa que eu só posso acessar objetos, nunca outros sujeitos. Que se eu acesso outros sujeitos, ou seja, se eu me encontro com outras pessoas, se eu entro em relações intersubjetivas, sempre há uma mútua objetificação entre os sujeitos, nunca há um encontro real entre sujeitos. E lembrem-se que isso não é uma filosofia pessimista, né? E, por fim, que mesmo que eu tente pensar sobre mim mesmo, o que se depreende dessa tentativa de pensar sobre si mesmo é sempre um resíduo objetivo da experiência subjetiva. Eu não consigo acessar a subjetividade enquanto subjetividade, a atividade mental enquanto atividade mental, por assim dizer, com um vocabulário mais moderno. Isso, para Morheim, mostra como Sartre está até o pescoço na assim chamada tradição metafísica. Certo? Muito bem. A outra passagem, né, que eu selecionei para comentar é quando Morheim diz que o que Descartes realiza no ensaio como o discurso do método, Sartre o faz através de um romance, A Náusea. Roquentin, né, o protagonista desse romance, encarna o método. Para Sartre, não se trata de alcançar apenas um primeiro princípio intelectual, mas um primeiro princípio existencial. Retomando, Descartes, preocupado com a refundamentação das ciências, encontra um primeiro princípio no pensamento autoconsciente. Sartre está preocupado com um primeiro princípio que não é meramente intelectual, não é meramente útil para a edificação dos saberes. Ele seria o primeiro princípio, por assim dizer, existencial. E aí, por existencial, a gente pode entender um âmbito no qual se encontram reunidas diversas instâncias distintas, né? Como, por exemplo, a instância moral, a instância psicológica, como diz em um livrinho chamado Existencialismo, né, da LPM Pocket, vocês encontram ele em qualquer estantezinha de livro, naquela coleção da LPM, o Jacques Collette, existencial se transforma num adjetivo que aglutina uma quantidade imensa de significados. Né? E aí o sentido da aproximação de Sartre dos problemas existenciais ser um romance passa a ser mais claro. Enquanto Descartes sente necessidade de elucidar as bases de uma nova ciência, Sartre está tentando elucidar os fundamentos da própria existência humana no que ela tem de mais ordinário, mais prosaico, mais banal, né? Então, a linguagem do romance é, por assim dizer, uma linguagem muito privilegiada para chegar a acessar esse âmbito, né? Que é o âmbito da vida ordinária, né? Então, não é uma preocupação meramente intelectual, mas sobretudo existencial, né? Também escolhi uma aqui um pouco mais dura, né? É uma passagem mais dura, na qual Morheim vai dizer o seguinte: se o cogito reflexivo está condicionado pelo pré-reflexivo, então o plano do pensamento deve ceder o seu lugar a uma experiência existencial concreta. Estamos o tempo inteiro aqui em debate com Descartes. O que é o cogito? O cogito é a própria substância pensante. Em Descartes, graças ao horizonte de problemas que estava posto para ele, não se coloca a questão existencial ou, como eu vou passar a chamar aqui, doravante, do aspecto dramático da existência. Né? Descartes tinha em mente apenas e principalmente problemas intelectuais e científicos. Tanto que quando ele vai falar sobre moralidade, ele sugere que se suspenda esse debate, assuma-se provisoriamente alguns princípios morais de seu tempo e nunca mais volta para esse assunto, ou pelo menos ele não é célebre pela sua moral provisória. Enquanto Sartre, né, diferentemente de Descartes, né, ele entende que o cogito
reflexivo, ou seja, essa atitude mental na qual tornamos tema algo que é parte da vivência, esse cogito reflexivo está condicionado pelo pré-reflexivo, ou seja, pelo nível da própria vivência. Nós estamos em dois níveis o tempo inteiro. No primeiro, a gente vive no fluxo de vivências. No segundo, a gente sobe um degrau e, em segunda ordem, pensa sobre essas vivências, né? E torna elas objeto de vivências tematizantes, vivências que atitudes mentais nas quais os elementos que se põem para elas são objetificados. E, nesse sentido, me repito aqui, o plano do pensamento deve ceder o seu lugar a uma experiência existencial concreta. Isso é a náusea, ela é uma experiência existencial concreta. Porém, por que a náusea, né? E aí a gente vai para a próxima passagem do Borheim aqui. Sartre não esclarece de imediato por que essa experiência deve ser negativa, diz Borheim. A justificação radical da escolha da náusea vai aparecer mais tarde, ao longo de sua análise existencial, quando se revela que Sartre compreende o homem em seu próprio ser como negatividade. Isso vai ser explorado durante os comentários dos próximos capítulos do livro, mas basicamente a náusea é uma experiência da perda ou da ausência do sentido ordinário das coisas prosaicas do cotidiano banal. Antoine Roquentin, o protagonista do livro, ele é um historiador que se instala numa cidade fictícia chamada Bouville, e ele está ocupado de escrever a biografia de um político do século XIX chamado Marquês de Rolebon. Esse historiador, né, o livro começa assim, ele está passando pela experiência de, hoje a gente poderia chamar, com a ajuda de certos livros da psicologia, né, de desrealização, despersonalização, ou como diz a Helena Ferrante, desmarginalização. Ele começa a perder a compreensão do que é um objeto, do que é um ente, do que é uma coisa. Ele começa a perder a compreensão da malha de relações nas quais os objetos estão organizados, nos quais eles são o que são e têm a identidade que têm. Ele começa a ter dificuldades de compreender o que é uma pedra, o que é uma caneca de chope. Ele começa a ter dificuldade de entender por que uma mão tem 5 dedos. Ele começa a perder a capacidade de se reconhecer no espelho, começa a achar absurdo o fato de que seres humanos têm 2 olhos e uma boca no rosto, e daí por diante, né? Não vou dar muitos spoilers, né? O livro ele é extremamente parado em alguns momentos e extremamente intenso em outros, e ele é escrito na forma de diário, né? Então, né? Por que a náusea? Por que essa experiência de, no fim, né, numa praça ao lado de um castanheiro, perceber que tudo é contingente, que nada precisaria ser o que é, que nada precisaria sequer ser? Por que essa experiência é fundamental? Porque a gente guarda isso, eu vou explorar isso nos próximos capítulos, né? Porque a condição humana, a natureza humana, essa expressão é proibida no existencialismo, não há natureza humana, mas a constituição mais íntima do ser humano é ser negatividade. Não dá para explorar isso aqui ainda, prometo que eu volto a esse ponto, né? Mas a náusea é uma experiência negativa, de ausência de sentido, ausência de justificativa, não dá para entender por que é o que é, né? Os gregos, né, lá no início da filosofia, né, como bem recupera Heidegger no século XX, eles experimentavam o fato de que as coisas são, ao invés de não haver nada, o fato de haver entes, ao invés de não haver nada. Eles experimentavam isso na chave do maravilhamento, do estupor, do espanto, né, do taumazen, como diz em grego. Depois de 25 séculos de filosofia, vai dizer Borheim, a experiência, né, do humanismo ocidental nos coloca num momento em que o estupor é da ordem da náusea, não é do maravilhamento, né? Não é como se o fato de haver entes, em vez de não haver nada, nos inspirasse qualquer gratidão. Muito pelo contrário, né? O Roquentin representa uma possibilidade humana de constatar, né, essa totalidade da existência na base do nojo, né? Ele sente uma espécie de asco da matéria, do fato de que há entes, né? Bom, para não me estender muito mais, né,
O outro card, eu disse que tudo se passa, né, como se o gênio maligno de Descartes tivesse se tornado, enfim, uma realidade. Do que eu estou falando aqui? Para quem nunca ouviu falar do gênio maligno de Descartes, eu tenho certeza que a experiência com literatura e cinema, né, de quem está me ouvindo, já deve ter esbarrado, né, a pessoa já deve ter esbarrado, você já deve ter esbarrado em alguma obra na qual a grande premissa é isso tudo era um sonho, isso tudo era real, isso tudo era uma ilusão, isso tudo é uma Matrix, isso tudo enfim, não é da ordem da realidade que temos da vida material no mundo desperto. Essa é uma possibilidade levantada por René Descartes quando ele constata que da certeza que eu tenho, que eu existo, pelo fato de que penso, eu não consigo, né, exceto sem alguns truques dos quais ele vai lançar a mão nas meditações, que eu não vou comentar aqui, mas envolve provar a existência de Deus. Eu não consigo provar a realidade dos objetos com os quais eu me relaciono. Eu não posso provar, eu não consigo provar para mim mesmo que esse livro, a despeito da experiência sensível que eu tenho dele, é real. Eu não tenho nenhum recurso, nem intelectual, nem empírico, para provar que isso é real. Em Sartre, a ausência de sentido proporcionada pela experiência da náusea vai levar o sujeito para um lugar muito parecido, né? Ou, segundo Durkheim, o próprio lugar no qual tudo vai se passar como se o gênio maligno de Descartes fosse real. O que é o gênio maligno? É o demiurgo, é o arquiteto, é o diretor por trás de uma ilusão que faz com que eu ache que estou vendo um livro quando não estou, que eu estou gravando um vídeo quando não estou, quando eu posso estar sonhando, posso estar num ambiente virtual, numa experiência controlada, né? Gênio maligno é o nome genérico que podemos dar para qualquer artifício dessa natureza, desde que Descartes assim o nomeou. Né? Então, o que quer que seja, pode ser o diretor do show de Truman, pode ser a Matrix, da trilogia, da tetralogia Matrix, né? Gênio maligno é tudo aquilo que produz o ambiente de ilusão no qual eu acho que estou na realidade, mas não estou. Então, A Náusea é um romance no qual tudo se passa como se o gênio maligno fosse real. Né? Muito bem. Aí tem o outro card, né? Eu vou pular o comentário desse outro card, né? Que ali, quando o homem fala, imagina que se refere a uma realidade consistente, mas as palavras enganam, pois quando digo pedra, árvore, animal, julgo tratar-se de conceitos que visam um real forte e robusto. Mas só existem aparências. A substancialidade aparente das coisas, né? Ela vai vir do nosso uso da linguagem. A gente passa a operar como se estivéssemos hipnotizados. Né? A gente opera como se estivesse hipnotizado pela linguagem, a linguagem, o uso da linguagem, a ideia de que substantivos se relacionam com coisas, em Sartre, vai ser da ordem da ilusão. Né? A gente seria como uma espécie de ilusionista que vai criando sentido e significado por meio do uso da linguagem e vai esquecendo que vai criando significado e sentido, tomando ele por realidade dada e concreta. A conexão com Descartes, aqui, para quem está familiarizado com Descartes, realmente faz com que Durkheim, a alegação dele seja bastante forte. Né? Parece mesmo que tudo se passa como se o gênio maligno fosse real. E muito bem, como é que a gente sai da náusea? Né? O último card, né? Ali do Instagram, os últimos itens. Bem, a primeira maneira de tentar evitar a náusea seria assegurar um absoluto, né? Assegurar que a realidade é real. Né? Descartes faz isso por meio de uma curiosa prova da existência de Deus, então não seria um gênio maligno, né? A realidade seria real, porque um Deus bom garantiria que seria péssimo, seria injusto e Deus não seria bom se isso aqui fosse um sonho. Né? Para resumir o argumento de Descartes nesse nosso encontro de meia hora. Mas o absoluto, em Sartre, apresentado pela experiência da náusea, é o absurdo. O absurdo, há um absoluto de absurdo e nenhum recurso intelectual para provar a existência nem de Deus, nem do mundo, nem do sentido com o qual investimos o mundo. A segunda é a história e intersubjetividade. Né? Uma segunda possibilidade que Roquentin, né, que a gente vê ele flertando com ela, é entrar na grande marcha da história na qual os seres humanos tentam viver de forma cada vez melhor, orientados pelo progresso, né? As utopias e tal, né? Em um mundo justo, como diria o filósofo Paul Ricoeur, para e com os outros, em instituições justas.
Mas a gente vai ver, né, depois, quando a gente passar para os comentários nos seguintes capítulos, que isso também não dá muito certo. A história dependente de recursos narrativos, né, e esse tema mereceria e vai merecer em determinado momento um espaço aqui no canal. A história é uma grande história que a gente decide acreditar, que a gente conta para nós mesmos, mas que, na verdade, ela é feita de fatos que não tem sentido nenhum até que os narremos. Então, a história não é uma saída e a intersubjetividade também não, porque, como eu comentei antes, sujeitos nunca se encontram. Sujeitos, quando se encontram, objetificam um ao outro. Hoje a gente fala bastante, a pessoa tal objetifica a pessoa tal. Em Sartre, isso se passa como se fosse parte da programação humana. Não há uma relação na qual você não esteja sendo objetificado, objetificando ou tentando se fazer objeto. Né? Isso vai aparecer no comentário dos próximos capítulos. Também a experiência estética. Né? A experiência estética. Roquentin escuta em um bar o jazz Some of These Days, segundo o professor Ronay Rocha, da Federal de Santa Maria, né, numa aula que eu assisti dele em 2015 ou 2016, não me lembro agora, na versão da Ethel Waters. Então joguem aí Ethel Waters, Some of These Days, e escutem a música que Roquentin escutava e com a qual ele se sentia subitamente tirado dessa experiência horrível de contingência e absurdidade que restou quando desmoronou o sentido do cotidiano ordinário para ele. Porém, né, as canções têm cerca de 5 minutos, a experiência estética não dura, e quando ela acaba, Roquentin se vê novamente jogado no mundo em que nada parece fazer sentido, onde ele está despersonalizado, as coisas estão desrealizadas, onde está tudo desmarginalizado. Né? E por fim, e assim o romance vai acabando, é um grande spoiler, né? Desculpa para quem chegou até aqui, mas Roquentin aventa uma possibilidade que é a literatura. Aqui Sartre está sendo extremamente autobiográfico, em um romance autobiográfico no qual ele conta a própria infância, chamado As Palavras. Ele vai falar como ele tentou se salvar pela literatura, tornar a sua existência necessária e justificada, né, por meio da vida de escritor. Né? Mas a gente está chegando no fim, eu deixo para comentar isso outra hora. O fato é que Roquentin conclui que talvez, e essa é o mais perto que a gente chega de uma conclusão no romance de Sartre, talvez escrever um livro que envergonhasse as pessoas de suas existências fosse uma saída mais segura da náusea. Mas o livro acaba e a gente não sabe o que acontece com o Roquentin. Existem hipóteses, há muita gente que entende que ele morreu no final. Eu deixo o convite aberto para que leiam esse romance. E o comentário de Borheim termina, né, com esse comentário de A Náusea, que é publicado em 1938, portanto 5 anos antes de O Ser e o Nada, que vai ser a obra, essa sim, bastante densa, bastante filosófica, cheia de terminologia específica, e da qual ele vai se ocupar, e por meio da qual ele vai sustentar de maneira dramática a tese de que a obra de Sartre é um capítulo da história da metafísica. Um capítulo muito importante. Né? E nisso, como diz o professor João Carlos Brum Torres, Borheim é único. Ele dá a Sartre esse lugar muito especial na história da metafísica. Por hoje, né, a gente viu que parte desse lugar especial se justifica por ter pensado um modo de filosofar que parta da existência concreta e que retome um tema muito antigo e esquecido, né, que é o das experiências privilegiadas. Né? Existem experiências muito privilegiadas nas quais a gente vê a existência e a realidade tal como ela é. Sartre chamou isso de A Náusea, e depois, 5 anos depois, ele vai lançar uma das mais célebres obras filosóficas do século XX, no qual essas intuições existencialistas vão ganhar forma fenomenológica. Né? Mas aí eu teria que explicar esse outro palavrão, né? Fenomenologia. Então eu deixo para fazer isso no começo do próximo vídeo, né? Para o qual eu já convido vocês de antemão, vocês que ficaram comigo até aqui. E é isso, no próximo capítulo, o ser do fenômeno. Eu prometo, né? E essa é uma promessa, é quase uma ameaça, né? Infelizmente, as coisas vão ficar um pouco mais abstratas, mas eu espero partilhar de uma forma que torne, né, a introdução a Sartre, por meio da introdução a Borheim, mais palatável. Um abraço e até o nosso próximo encontro.